Pode respirar tranquilo, juventude, sem desespero agora pela prova do Enem. Você achou um vídeo que vai resumir a história geral para você que está prestes a fazer a prova do Enem de Ciências Humanas e está completamente desesperado. Mas pode ficar tranquilo, esse resumo vai te auxiliar muito. Se você chegou aqui pela apostila, ótimo. Se não, vê aí na descrição que tem uma apostila aí que vai te ajudar muito também a ir bem na prova de Ciências Humanas. Lembrando que talvez no momento em que você esteja vendo isso aqui não seja o momento ideal para você tentar aprender habilidades e competências. Esse resumo ele é bem simples, tá? Ele é só o mínimo do mínimo que você precisa saber para conseguir fazer uma prova. É claro que tem muitas generalizações, tem muita coisa que eu deixei de fora, mas é para que você consiga pelo menos fazer a prova sabendo um pouquinho da ordem cronológica dos fatos históricos e não responder uma questão com um completo anacronismo. Então vamos lá, acompanha aí junto comigo nos slides. Primeiro vamos entender a divisão dos tempos históricos, tá? A pré-história ela raramente vai cair. Então a gente pode até deixar de lado um pouquinho aí de paleolítico, neolítico, idades dos metais, entender que se for cair alguma coisa disso vai ser algo relacionado à cultura, mas já que a gente fala disso, vamos nos concentrar aqui nesse início sobre a antiguidade. Esse período que vai de aproximadamente 5.000 a.C., antes da Era Comum, até 476 depois de Cristo, que é quando nós temos a queda do Império Romano do Ocidente, tá bom? Então vamos lá, sobre a Antiguidade, primeiro é bom lembrar da Grécia, tá? Onde os gregos viviam em uma estrutura de cidades-estado, com cada cidade tendo a sua própria liberdade, a sua autonomia, para decidir sobre a sua economia, sobre a sua política. Não existia um rei, um imperador, alguém que mandasse em todas as cidades-estado da Grécia. Mas se hoje a gente olha para eles e cita eles, entende eles como gregos, isso se dá por conta da sua cultura. A língua, a religião, as práticas eram comuns entre os vários povos gregos. Mesmo que diferentes ali pela sua autonomia na cidade, esse traço cultural, esse trato na vivência deles unia eles a ponto da gente criar essa unidade, os gregos. E dentro das particularidades aí de cada cidade-estado, vamos nos focar na democracia e na cidadania de Atenas. Atenas é muito conhecida pela democracia, o poder do povo, onde os cidadãos decidem, podem participar das eleições, das decisões políticas e econômicas da cidade. Um sistema que existe até a atualidade, aqui no Brasil é um regime democrático, mas é claro com uma série de diferenças, de mudanças que aconteceram ao longo do tempo até chegar no modelo que nós temos hoje, tá bom? E essas mudanças estão diretamente atreladas aí ao conceito de cidadania, O que é ser cidadão? Veja bem, por exemplo, na Grécia Antiga, para você participar das decisões, para você ser visto como um cidadão, você deveria ser homem livre, nascido de pai e mãe ateniense, ou seja, mulheres, escravos e estrangeiros não poderiam votar. E o Enem gosta muito dessas questões, envolvendo cidadania, direitos. Comparando uma época com a outra, hoje, por exemplo, para você ser um cidadão brasileiro, basta ter nascido no Brasil, aí você já tem ali os seus direitos garantidos, Ao completar 16 anos já poderá votar e uma série de outros acessos. E ser cidadão, entenda esse conceito, ser cidadão, ser visto como parte de uma unidade territorial, é crucial para você exercer os seus direitos. Então, a forma como determinados grupos são tratados, não serem considerados cidadãos, por exemplo, define o que eles podem ou não fazer, que acesso eles vão ter aos recursos e por aí vai. E esse debate, para ser visto como cidadão, é o que pauta uma série de lutas de minorias aqui no Brasil. Porque às vezes são impedidos, por alguma característica, acabam sendo impedidos de ter acesso a algumas coisas, mesmo sendo considerados cidadãos. Mas aí isso é um conflito muito maior, a gente fala isso em outra oportunidade. E perceba a brasilidade da coisa quando você está tentando gravar um vídeo e tem uma onda de maritaca em frente à sua casa. Então vocês terão essa sonoridade aí junto no vídeo, tá? Incomoda não, acontece. Agora sobre os escravos na antiguidade também é bom lembrar, Afinal falamos aí sobre como eles não poderiam participar das decisões políticas. Esses escravos eles poderiam ser por dívida ou por guerra, tá? Bem diferente da escravidão africana vista ali na modernidade, onde o escravo era uma propriedade. Aqui o cara eventualmente não pagou os impostos pelo uso da terra que pertencia ao Estado, aos mais ricos, e ele era condenado à escravidão até que conseguisse sanar essa dívida. Isso e o mesmo valia, por exemplo, para o Egito e até mesmo para Roma. Inclusive em Roma nós teremos muitas revoltas de plebeus que não aceitavam essa situação de serem escravos por dívidas. Eles entendiam que os patrícios à época, uma classe superior, proprietária de terra, aproveitava dessa lei para cobrar altos valores de impostos ou pelo arrendamento da terra, forçando assim os plebeus a sempre ficarem se tornando escravos por dívida.
E com uma série de revoltas, né, de resistência por parte desses plebeus, entende essa palavrinha, porque o Enem gosta bastante também. Então os plebeus resistem a essa situação na qual eles estavam sujeitos e vão conseguir mudar essa realidade na prática, né? Com o tempo nós teremos o fim da escravidão por dívidas em Roma, forçando os romanos assim a expandir o seu território para conseguir escravos por dívidas, para manter ali a sua produção, até que a gente chega na Pax Romana, onde essas conquistas cessam. Nós temos uma crise do escravismo, onde falta pessoas para trabalhar na agricultura, para manter os patrícios e os soldados. E com a crise do escravismo, nós vamos ter uma onda de invasões bárbaras, invasões germânicas, né? Essa palavra bárbaro já está bem superada, mas essas invasões germânicas vão nos levar até a Idade Média, porque marca o fim da Antiguidade através da tomada ali de Roma. E essa Idade Média durará até 1453, quando nós temos a queda do Império Romano do Oriente, né? Antes um pouquinho de cair, nós vamos ter uma divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente. O Ocidente capital em Roma e o Oriente capital em Constantinopla, Bizâncio, né? E para começo de conversa, tá? A Idade Média ela vai ser bem diferente no mundo todo, é um período bem plural. Só que generalizando, para ficar mais fácil o entendimento, a gente concentra aqui na Europa, onde nós vamos falar aí do famoso feudalismo. Eventualmente pode cair alguma coisa do período de Idade Média, do medievo, sem ser relacionado ao feudalismo. Só que aí vai ser algo mais atrelado à cultura, né? Uma competência 1 aí do Enem. As outras competências costumam abordar textos relacionados a esse período de Idade Média, de medievo, do contexto feudal. E aí, nesse contexto medieval, né, nós vamos ter uma sociedade dividida em 3 partes. Sendo o clero, né, os religiosos acima de tudo, né, uma sociedade teocêntrica, Deus estava no centro de tudo e a Igreja Católica dominava a sociedade. E assim se mantém até o Renascimento. Tá? Essa ascensão do poder da Igreja Católica se dá nos finalmentes ali de Roma. Quando os cristãos começam a se expandir, começam a acreditar nessa nova religião que nascia, e aí os imperadores serão forçados primeiro a aceitar os cristãos e depois um acaba se convertendo ao cristianismo. No início não aceitavam não, tá? Mandavam os cristãos lá para morrer no Coliseu, mas depois acabam aceitando. Ainda existia, e abaixo do clero existiam os nobres, né, que era composto aí pelos reis e senhores feudais, que eram os donos da terra, de fato. Né, e viviam do fruto do trabalho dos servos, né, que é aqueles sem terra que para sobreviver precisavam servir a algum nobre para poder ter a sua terra, plantar e ter o que sobreviver. Basicamente, todos viviam em pequenos agrupamentos agrícolas, né, em pequenos, vamos dizer assim, fazendões, né, onde nós chamávamos de feudos. Por ser uma sociedade agrícola, né, com o tempo novas técnicas agrícolas vão surgindo, como por exemplo o arado de ferro, o moinho de água e vento, a rotação trienal de cultura, né, onde a cada 3 anos você acabava trocando ali em que terra era produzido o quê, tentando manter uma longevidade maior para aquela terra, senão você exauria e a terra não conseguia mais cultivar. E todas essas técnicas, né, possibilitaram aí que se produzisse mais do que se consumia. Então nós vamos ter os excedentes, né? E esses excedentes, aqueles que produziam e tinham excedentes, queriam vender esse excedente, né? Conseguir dinheiro ou trocar isso por outras coisas. Mas para conseguir fazer isso, tinha que o quê? Sair do feudo. Não dava para ficar naquela fazenda, tinha que sair, conhecer outros feudos, outras regiões, outras cidades, né, os chamados burgos. E nessa saída dos feudos, né, para a prática do comércio, nós vamos ter o que nós chamamos de renascimento urbano e comercial. Porque com isso nós vamos ter um fortalecimento das cidades, né, que na época nós chamávamos de burgos, e quem morava lá era burguês. E esse burguês, né, que ganhava vida principalmente comercializando, comprando e vendendo coisas, às vezes produzia também, eles pediam, né, para facilitar o comércio nesse renascimento comercial, que o rei tirasse o poder dos senhores feudais e unificasse, né, o dinheiro. Os pesos e medidas, né? Porque cada senhor feudal, em cada feudo, em cada região, você tinha um peso, uma medida, né? Um valor, você trocava 10 quilos disso por 5 galinhas, né? Cada lugar trocava de um jeito, mas precisava unificar os pesos e as medidas para ficar fácil. Senão o cara ia nas feiras medievais, nos burgos, vinha cada um de um lugar, queria um preço e não dava. Então os burgueses, usando do seu dinheiro acumulado nesse momento de renascimento, vão emprestar para o rei, para que o rei conseguisse unificar as terras novamente, tirando o poder dos senhores feudais.
Assim, o rei vai ganhando poder e nós vamos ter a ascensão do que nós chamamos de absolutismo. Quando o rei deixa de ser, só um dono de terras que arrenda terras para outros nobres, chamados senhores feudais, e passa a mandar em tudo praticamente. Nesse momento também teremos as cruzadas, onde os europeus acabam tendo contato com uma parte da Ásia, conhecendo coisas novas e na ânsia de querer ganhar dinheiro desse renascimento comercial, eles vão trazer essas coisas da Ásia e querendo vender a preço mais alto ali na Europa. Como a viagem era longa e perigosa, podiam ser roubados, alguns reinos, aqueles mais endinheirados para a época, vão tentar outras rotas, outros caminhos para chegar na Ásia. Aí onde nós vamos ter as expansões marítimas. O objetivo era lançar-se ao mar para chegar nas Índias, a fonte de ouro para a época, de uma forma mais rápida e segura. E os primeiros a lançarem-se ao mar em direção às Índias serão os portugueses e os espanhóis. Os portugueses acabam conseguindo fazer esse trajeto contornando pela África, tomando posse daquela região, e os espanhóis têm que buscar uma outra rota, tentando dar a volta ao mundo. É onde eles acabam se deparando com um continente ainda desconhecido para eles, que é o que é a América, onde nós estamos aqui. E esse período das grandes navegações é conhecido como Idade Moderna. Saímos aí desse medievo marcado ali pelo feudalismo e agora com o renascimento urbano comercial nós temos aí uma idade mais moderna. Começa ali em 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, em Constantinopla, e vai até 1789, quando acontece a Revolução Francesa. Essas terras recém-descobertas passam a ser chamadas de colônias, tendo como um papel único e exclusivo gerar riqueza para a sua metrópole. Passando por cima de várias civilizações e povos que aqui já habitavam, seja por guerra ou por doença, nós vamos ter os europeus sobrepondo a cultura dos povos nativos. Tá? Porque eles acreditavam que eram melhores. Porque acreditavam que os povos que aqui viviam eram povos atrasados, inferiores, mas era só para justificar um domínio, para explorar a riqueza que aqui tinha. Tá? Essa visão de você olhar para um outro povo, para um outro grupo, como povos atrasados, como povos inferiores a você, é o que nós chamamos de etnocentrismo. Atenção para essa palavra porque o Enem gosta muito também, tá? Então marca aí no seu caderninho, etnocentrismo, entende bem o que é, porque na hora de olhar para as questões, sabendo disso vai ser mais fácil. E saiba que é errado também, Claro, você olhar para outro povo como inferior, se colocando como melhor, é extremamente errado, Tinha um carinha na Alemanha que achava a mesma coisa. E com essas grandes navegações, a chegada em outros continentes, em outras terras, pegando lá as riquezas que existiam e levando para a Europa, fazendo muito dinheiro, bufunfa grana, nós vamos ter um acúmulo primitivo de capital, onde muitos vão ganhar um dinheiro tão grande com isso, mas tanto dinheiro que para eles vai ser extremamente frustrante, porque mesmo com o dinheiro, eles eram vistos como inferiores. Dentro daquelas 3 camadas sociais que existiam ali na Idade Média e vão continuar existindo, os burgueses estavam junto com os servos. Mesmo com muito dinheiro, mais dinheiro que os nobres, ainda eram vistos como inferiores. E nesse momento, para tentar mudar essa realidade, nós vamos ter burgueses, teóricos, pessoas mais estudadas à época, escrevendo textos para tentar iluminar a cabeça das pessoas, acreditando que as pessoas que ainda olhavam para uma sociedade dividida em camadas como pessoas que estavam com um pensamento obscuro. Então eles precisavam iluminar a cabeça das pessoas para que elas olhassem todos como iguais e livres diante de uma nova realidade mundana. E aí surge o quê? Isso mesmo, o iluminismo. Esses livros são responsáveis por engajar muita gente na luta por liberdade e igualdade, sendo muito aceito aí pelos burgueses, que passam gradativamente a ter cada vez mais aceitação social e influência naquela realidade. Enquanto os nobres estavam restritos ali aos palácios, a eventos fechados, os burgueses estavam tendo um contato direto ali com o povo, capaz de influenciar a cabeça das pessoas. E com esse tanto de dinheiro que os burgueses vão juntar nesse momento, eles vão acabar fazendo o que nós chamamos de revolução industrial. Começando na Inglaterra, muito rica, na época teremos burgueses que, querendo aumentar a sua produção e consequentemente o seu lucro, afinal, se você produz mais e vende mais dinheiro no seu bolso, eles vão começar a financiar cientistas, inventores à época, para que eles produzissem novas tecnologias ou máquinas para substituir o trabalho manual. Assim, ao invés de contratar 10 pessoas, ele comprava uma máquina que fazia o trabalho de 10 pessoas.
Assim ele ia conseguir produzir mais rápido e com menos custos, né? Afinal não teria que pagar ali 10 pessoas. Pagou a máquina uma vez, é só manter ela trabalhando. E com o tempo vão conseguir produzir novas máquinas, muita gente acaba ficando desempregada, gerando situações mais complicadas, né? As pessoas que continuaram empregadas passam a ser mais exploradas, tendo que se adaptar ao ritmo da máquina, trabalhando mais e mais rápido, tendo jornadas de trabalho aí de até 18 horas por dia, crianças trabalhando, mulheres trabalhando, porque eram vistas como inferiores e se justificava pagar menos, gerando, é claro que, mais uma vez, revolta e resistência. Os trabalhadores que estavam nessas fábricas, vendo que estavam sendo ainda mais explorados, né, um ritmo ainda mais difícil de trabalho, vão se revoltar, vão tentar se organizar para pedir melhorias. E aí onde surge, por exemplo, o ludismo, né, a galera que quebrava as máquinas para tentar reaver os seus empregos, o cartismo, onde mandavam cartas aos políticos pedindo que os políticos, né, os parlamentares na Inglaterra, melhorassem a condição de vida, né, colocando um salário mínimo, reduzindo a jornada de trabalho, qualquer coisa assim, e também através de sindicalismo, né, a formação de sindicatos, onde um grupo de trabalhadores visa, né, tem como objetivo lutar, organizar marchas, manifestações, greves por melhores condições de trabalho para a categoria. Enquanto na Inglaterra acontecia isso, na França nós vamos ter uma galera ali revoltada por fome. O preço dos alimentos, né, onde o rei, para manter os seus luxos, né, aumenta os impostos, encarecendo ainda mais a comida. Os servos, né, ali a terceira camada, o terceiro estado, tivesse que pagar um imposto maior, sobrando menos dinheiro para a comida. Então muitos não conseguiam comprar comida e vão acabar enfrentando a fome, né, a miséria. Essa revolta foi tão grande que ela vai causar só a morte do rei, né? A decapitação do rei e de toda a sua família. Esse movimento ficou conhecido como Revolução Francesa, acontece no ano de 1789 e marca o início da Idade Contemporânea. Agora nós estamos falando de algo mais próximo da gente, né? E é ao término, né, ao final da Revolução Francesa, que entra em cena um personagem muito conhecido que é o Napoleão Bonaparte. A Revolução Francesa ela dura aí 10 anos, passa por vários momentos de crise e ao final esse sujeitinho vai conseguir chegar ao poder, formando um império, aumentando os domínios franceses, causando muita treta na Europa e impactando o mundo como um todo nesse momento. E ao mesmo tempo, né, dessa ascensão de Napoleão, nós vamos ter aí pessoas, grupos inspirados, né, pela Revolução Francesa, pelos ideais de liberdade e igualdade proposto ali pelos iluministas, que também influenciaram a Revolução Francesa. Muitos moradores de colônias, né, vão iniciar os movimentos separatistas de independência, porque não aceitavam mais pagar impostos altíssimos para a metrópole, né, sustentando a metrópole, e serem vistos, né, como inferiores. Então eles não tinham nem igualdade de forma de ser visto, nem a liberdade para serem livres e não ter que pagar nenhum imposto ali para a metrópole. Dando início, então, a uma onda de movimentos de ruptura e independência, seja para com a Inglaterra, no caso da independência dos Estados Unidos, contra a Espanha, na América Espanhola, e contra Portugal, no caso do Brasil. O tempo passou, Napoleão acaba sendo preso, capturado, morre posteriormente e outros países fazem a também chamada Revolução Industrial. E para manter, né, essas máquinas funcionando precisavam de mais matéria-prima. Além disso, precisavam de mais pessoas para comprar os seus produtos. Porque veja, no início a Inglaterra vendia para os países europeus, agora outros países europeus também passaram pela Revolução Industrial. Então eles precisam buscar novos mercados consumidores e novos locais para conseguir a matéria-prima para produzir os seus produtos. É onde nós vamos ter o início de uma nova colonização do mundo, o neocolonialismo, onde essas potências que passaram pela Revolução Industrial acabam avançando sobre África e Ásia. Veja, o colonialismo é uma busca por riqueza. Primeiro, ali no século XVI, nós vamos ter um avanço, né, sobre a América em busca das riquezas que aqui existiam. Agora, nesse neocolonialismo pautado numa Revolução Industrial, nós vamos ter uma busca por matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata também, tá bom? A Europa estava esgotada, né? Então tinha essa necessidade de disputa por novas áreas. Esse neocolonialismo, né, ele vai criar uma série de tensões entre os países, né? Pequenas tretas ali onde um pode vender, onde o outro não pode. E os mais ricos ali da Europa vão acabar brigando por territórios, né? O que nós vamos chamar de Primeira Guerra Mundial. Com o final da guerra, né, como não era de se esperar algo diferente, nós vamos ter vários países europeus destruídos, principalmente a Alemanha, que foi considerada aí a única culpada pela guerra. Sobrando aí para os Estados Unidos o papel de maior economia do mundo, né, mudando aí a lógica econômica mundial.
e tudo estava indo bem, né? Os Estados Unidos vendia as coisas que faltava para a Europa, que eles não conseguiam produzir, a economia voando até que a Europa se reconstrói, deixa de comprar os produtos americanos e nós vamos ter uma quebra na Bolsa de Valores no ano de 1929. Uma crise econômica por superprodução. Produziram demais e não conseguiram vender, ocasionando uma queda nos preços, e essa queda dos preços leva uma série de empresas à falência. Mas antes disso, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter lá na Europa, Euroásia, vamos entender assim, um país passando por um processo revolucionário também por fome, igual à Revolução Francesa. E essa vai ser a Revolução Russa de 1917. Só que na Rússia foi um pouquinho diferente, tá? Na Rússia nós vamos ter um grupo político chamado bolchevique, de tendências socialistas, que acreditavam que o governo deveria priorizar o social acima do capital. Esse grupo bolchevique acaba conseguindo tomar o poder, expulsa os ricos do país, tomam antes a sua riqueza, matam o czar, que era o imperador da Rússia, e esses ideais socialistas vão se expandir por toda a Europa, que em crise pela guerra também era um terreno fértil para que essa ideia acabasse se expandindo. Mas o medo dos ricos de outros países europeus de que acontecesse algo parecido com o que aconteceu na Rússia fez com que esses ricos tomassem medidas para impedir, surgindo os movimentos ali fascistas, seja o fascismo na Itália ou o nazismo na Alemanha, que eram no início basicamente milícias armadas que tinham como objetivo impedir que os socialistas chegassem ao poder ou que organizassem os seus movimentos. E depois esses grupos fascistas acabam tomando o poder. O nazismo ele tinha um temperinho a mais, que era a crença da raça superior, de que a raça ariana dos alemães era superior a todas as outras. É racismo puro. O mesmo racismo, por exemplo, é que justificou ali as ações dos países europeus no neocolonialismo. Tá? Não é a Alemanha que cria, não. Isso já existia há um tempo antes já. Quando os países europeus começam a avançar sobre a África e a Ásia, eles também se colocavam como pessoas superiores e os povos originários como atrasados, para justificar ali uma dominação. Os nazistas acabam chegando ao poder e, além de matar 10 milhões de judeus porque acreditavam que eram melhores, que esses seres inferiores deveriam morrer, eles vão querer vingar a Alemanha da Primeira Guerra Mundial, iniciando a Segunda Guerra Mundial. A guerra termina, a Alemanha perde mais uma vez, e dessa guerra vão surgir dois países vencedores, se colocando aí como os maiores vencedores dessa guerra, que vai ser a União Soviética, que é fruto da Revolução Russa, a união de países que passaram por revoluções parecidas de tendência socialista, e os Estados Unidos da América, onde a guerra vai salvar a economia deles, que viviam lá na Grande Depressão. E essas duas superpotências, com visões de mundo bem diferentes, vão figurar o que nós chamamos de Guerra Fria. Uma guerra onde nós não tivemos conflito direto, por isso fria, mas foi uma guerra aí por influência econômica e política no mundo todo. Por ideologia, vão formar novos grupos armados, se preparando para uma possível nova guerra. Disputavam quem conseguia fazer a melhor arma, a mais destrutiva, quem conseguia chegar na Lua primeiro. Enviaram tropas para lutar no Vietnã, no Afeganistão, na Coreia. Os Estados Unidos financiam aí as ditaduras aqui na América Latina para tentar afastar as ideias socialistas, mas no final das contas o socialismo acaba entrando em crise. Tá? A União Soviética deixa de existir em 1991 e desde então o que nós temos é uma guerra ao terror, aos terroristas, financiada pelos Estados Unidos, que não pode parar. Eles entenderam que guerra dá dinheiro, e esse estado mental de guerra ele é constante. Tá? Então pode ver que onde tem guerra os Estados Unidos está intrometido. E grupos terroristas basicamente são qualquer grupos que ameaçam o poder e a hegemonia norte-americana. E só para finalizar, um assunto que cai bastante no Enem é patrimônio histórico. Um patrimônio histórico cultural ele pode ser dividido em patrimônio material e imaterial, onde patrimônio material é tudo aquilo que você consegue tocar. E patrimônio material é aquilo que você não toca. Por exemplo, um patrimônio material aqui no Brasil são aquelas casinhas ali, aquelas igrejas de Ouro Preto, Paraty. E patrimônio imaterial, aquilo que você não toca, é, por exemplo, o saber fazer o pão de queijo. Uma técnica cultural aí no Brasil, onde o pão de queijo ele é material, ele é tocável. Mas o saber fazer, a técnica de como fazer um pão de queijo mineiro, com características mineiras, é algo imaterial, onde você não toca. Então você tem patrimônio material e imaterial. E entender que todo esse patrimônio ele tem uma referência na identidade, na memória de diferentes grupos, formadores aí da sociedade brasileira. A cultura mineira com a alimentação, os paulistas, os cariocas, enfim, de várias regiões aí que seja. Todos eles têm os seus patrimônios
e devem ser valorizados aí pela sua identidade e memória de um grupo. Por isso, né, que para preservar essa memória, muitas vezes o patrimônio material ele é tombado, né, para impedir que possa fazer alterações nele que tirem essa característica de ser uma memória preservada de um grupo. Isso é o mínimo que você precisa saber, tá? Não é tudo, não vai te garantir um ótimo desempenho, mas é o mínimo que você precisa saber. Tá? Já consegue ali uma média tranquilamente, beleza? É claro que eu falei aqui uma fração mínima, generalizei em alguns casos, até simplifiquei em outros, mas é para que, por questões de tempo, né, você está no desespero para que você consiga saber o mínimo, beleza? Obrigado a você que assistiu esse resumo, espero que tenha sido útil para você. Não esquece de se inscrever e deixar o like aí no vídeo para ajudar o tio. Me segue nas outras redes sociais aí também,